Olá, boa noite, está no ar mais um Sem Edição, quinta-feira, dia de Marco Antônio Villa em TV. Villa, tudo bem? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Para Portugal também, né? A gente estava assistindo o jogo agora. Eu estou um pouco abalado, porque ontem a gente estava perdendo 2-0 contra o Grêmio, fomos lá, empatamos e tomamos um gol aos 44 do segundo tempo. Isso me abalou psicologicamente, emocionalmente hoje. Eu não sei se eu estou triste ou se eu estou contente. Contente porque o São Paulo ganhou 2-1 do Fluminense, mas o Ganso machucou e vai ficar fora do primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Agora, aí parece que o Santos jogou contra um certo time no domingo, no Pacaembu. Eu estava lá, eu não me lembro contra quem. Parece que era o São Paulo, se não me engano, foi 3-0, com direito ao lé. Chapéu. Não acompanhei, mas vamos lá, por falar em ontem, Villa, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal mandou soltar o petista Paulo Bernardo, ex-ministro, que foi preso na Operação Custo Brasil, desviava dinheiro do crédito consignado de funcionários públicos, Villa. Olha, eu já vi tantas que já fizeram, mas eu até disse outro dia que eu realmente, foi minha sombra. Eu falei, eu roubar, porque isso é uma espécie de ética na corrupção. Quando se desvia dinheiro da Transpetro, é um navio, é difícil, você vê um navio, né, roubaram um navio e tal, mas é roubar dinheiro de aposentado, quer dizer, é inacreditável o que o PT faz tal, e infelizmente continua fazendo, e a gente não sabe até quando. Bem, esperamos que seja só até dia 22 de agosto tal. Agora, o caso que, antes de entrar no Paulo Bernardo, a figura do Dias Toffoli, que você falou, faz parte do ministro do STF. O Dias Toffoli é um caso inacreditável, né? Como é possível? Vamos só recordar a figura do Dias Toffoli. Caramba, o Dias Toffoli era advogado do PT, trabalhou... Nessa época ele era José Dias Toffoli. José Dias Toffoli. Depois que ele vestiu a toga, ele passou a ser só Dias Toffoli e tal. Aí ele foi advogado do PT, foi subordinado José Dirceu na Casa Civil entre 2003 e 2005. Antes, na década de 90, prestou 2 vezes aqui em São Paulo concurso para juiz e foi reprovado. Não tinha inscrito, só tinha bacharelado em Direito, não tinha mestrado, doutorado, não tinha livro publicado, não era conhecido assim no meio jurídico como alguém de notório saber, né? E não tinha se destacado em nenhuma causa. Em suma, ele não tinha nenhuma qualidade, nenhuma qualidade, nada. E ele acabou chegando ao ápice da carreira, que é a nomeação para a Suprema Corte Brasileira, para o Supremo Tribunal Federal, feita pelo Lula. Quando ele é indicado, causou uma sombra, eu fiquei um pouco também assustado, falei, mas isso é demais. Imaginei que na sabatina no Senado, porque eu sempre imagino que os senadores vão cumprir sua atribuição constitucional, porém, ele passou facilmente pela sabatina, foi tudo naquele clima de hábito das sabatinas de ministro do Supremo, que ninguém sabatina ninguém, é uma farsa. Inclusive essa é uma questão que nós teremos de discutir no futuro do Brasil, que esse método de indicação não serve mais. Vide que o Dias Toffoli foi aprovado facilmente, hoje ele tem 48 anos, ele pode ficar até os 75, com a mudança da lei. Portanto, ele pode ficar mais 27 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós somos em 2016, mais 27, fazendo a conta de cabeça, 7 mais 6, 13, vai 2043, se não me engano, se eu não estiver errado, lembrar meus tempos que eu aprendia no grupo Cardeal Leme, em São José do Rio Preto, essas primeiras contas, na época era no fórum, onde é o fórum hoje, lá era o grupo, não era onde ele é hoje. A questão que se coloca é que essa forma de indicação é equivocada, né? Teria de ter mandato, né, como tem na Alemanha, pode ser 9, 10 anos, com isso se permite a renovação do Supremo, impede que se petrifique um Supremo numa conjuntura política radicalmente distinta, como teremos, por exemplo, a partir de agosto, e lembrar que esse senhor, o Dias Toffoli, portanto, pode ficar cerca de 3 décadas como ministro, se assim o desejar. E mais do que isso, né, ele não tem condições éticas, morais para ser ministro do Supremo. E por quê? Só mais um exemplo. Ele não se sentiu impedido, por exemplo, no processo no Mensalão, de julgar o seu ex-chefe, José Dirceu. Né? Ele teria de se sentir impedido, ou seja, falar, não, eu não posso participar desse julgamento, tem personagem, tem pessoas da antiga direção, tem um ex-chefe meu, tal. O Roberto Gurgel, à época, Procurador-Geral da República, insinuou, o julgamento começou em agosto, no início de agosto de 2012, que faria uma solicitação de impedimento. Eu lembro que o ministro Marco Aurélio tinha dito, dias antes, que esperava
que Dias Toffoli dissesse: eu estou impedido. E por que isso? Porque Marco Aurélio se disse impedido quando teve os processos referentes ao ex-presidente Fernando Collor no Supremo Tribunal Federal, assim como o ministro Francisco Rezec, que tinha sido ministro das Relações Exteriores do governo Fernando Collor. Agiram, portanto, corretamente. E o mesmo não ocorreu com Dias Toffoli. E a grande questão é que um juiz com esse passado, sem ética, sem moral, e é triste dizer isso, a gente não diz isso com satisfação, ao dar a liberdade ao Paulo Bernardo, realmente é um absurdo, porque o Paulo Bernardo pode a qualquer momento coagir testemunhas, pode destruir provas, né? E pode fazer o que ele bem desejar, continuar suas atuações criminosas, porque o curioso é que sempre o crime ronda as mesmas pessoas e o mesmo partido, né? O número de vezes que a sede do PT foi cercada pela polícia, não é fácil, isso já aconteceu reiteradas vezes, e a libertação do Paulo Bernardo é um tapa na cara dos cidadãos de bem. Eu vejo pela reação das pessoas que eu converso, que falam comigo, que escrevem, elas estão indignadas, e eu também sou indignado com toda razão. Quer dizer, ele sai, o processo vai se desenvolver sempre naquela lentidão tradicional, ele pode sim, volto a dizer, destruir provas, construir álibis, inventar provas, fazer o que for. Portanto, ele está violando o que a lei determina. Ele era para continuar preso tal. E isso realmente causa assombro em todos nós. E, infelizmente, é assim que funciona a justiça no Brasil. Então, dá a impressão que é uma justiça para políticos e uma justiça para o conjunto dos cidadãos. Mesmo no processo do mensalão. Nunca é demais ressaltar que o núcleo publicitário foi severamente punido na ação penal 470, basta ver que o chefe do que a Procuradoria-Geral da República considerava o núcleo publicitário, Marcos Valério, ficou com 37 anos, o núcleo financeiro, cujo, segundo a intervenção da PGR, seria a Cátia Rabelo, pegou 16 anos, do Banco Rural, enquanto isso o núcleo político pegou penas muito leves, super brandas, refizeram o julgamento, inclusive, para depois anular a condenação de formação de quadrilha, dizer Dirceu para deixar ele no regime semiaberto. E olha, absurdo, ele continuou cometendo crimes, como é sabido, tendo em vista que chegou a ser condenado já na Operação Lava Jato, né? Pois é, agora tem um aspecto político aí também, né, Vila? Sim. Porque o Paulo Bernardo é marido da Gleisi. Sim. Senadora Gleisi Hoffmann, que integra a comissão do impeachment. Do impeachment, não. E o constrangimento da Gleisi defendendo a presidente afastada e com o marido na situação. E fez uma representação, uma coisa que causou indignação. No momento da prisão do marido, ela foi ao plenário, indignada, discursou, né? Foi à tribuna, discursou tal. E recebeu a solidariedade. Ela disse que a prisão do Paulo Bernardo era um exemplo da tortura da era moderna. Tortura da era moderna. É tudo. Agora eles estão achando que tudo é tortura. Tortura é isso. O cumprimento da lei, da Constituição. Ou tortura foi o roubo que o marido dela fez, o ladrão chamado Paulo Bernardo. O que é tortura, né? É roubar dinheiro de aposentado, isso não é tortura? Quer dizer, é uma coisa criminosa, eles são criminosos. O que me causa, assim, asco, desculpe usar essa expressão, é que a gente não aguenta mais, vai chegar uma hora que a gente vai explodir. Porque ela fez aquele discurso primeiro no Senado, recebeu a solidariedade dos senadores e a posteriori, quando ela chorou, tal, fez toda aquela cena, na tribuna, ela foi ensaiada, ela não se maquiou naquele dia. Veja, ela usou um cabelo puxado para trás, com coque, roupa escura, era pura representação, era mentira. Ela mentia na expressão facial, como ela se vestiu, ela mentiu na fala principalmente. Foi uma vergonha. E o duro é que o Senado assiste tudo isso. Você não tem um senador que se levanta e fala: não, houve o cumprimento da lei, não, violou a Constituição, nada disso. E ela, na comissão do impeachment, que você destacou, ela chegou lá, ainda agrediu várias vezes, nessa semana, e não só, mas nessa, outra vez, a professora Janaína Pascoal, né? Mandando calar a boca. Você imagina? Eles acham que eles estão acima dos mortais, eles acham que podem fazer tudo, eles podem assaltar, roubar, destruir o país e mandar os outros a calar a boca. Quer dizer, é o patrimonialismo elevado ao cubo, que nem nos donos do poder do Raimundo Faoro, por exemplo, há exemplos como essa senhora Gleisi Hoffmann e como o conjunto dos petistas. Mas a gente aguarda, eu acho que agora vale a pena sempre destacar
destacar, o Antônio Anastasia cometeu um erro gravíssimo como relator da comissão. Eram 16 testemunhas, até 16 testemunhas de defesa, ele aceitou 40. Isso ampliou por quase uma semana a mais, ou uma semana, os trabalhos da comissão. Poderia ter sido resolvido isso na primeira quinzena de agosto, não será resolvido na primeira quinzena, vai ser resolvido se tudo correr bem entre o dia 20 e 22 de agosto. Com isso, estende já estamos entrando aqui no segundo assunto do nosso programa, que é justamente esse. Sim. Os prazos. Não te parece dilatado demais? Demais. Vamos a gente pensar que, porque o Renan disse, olha, cerca do dia 20, dia 20 é sábado, 20 de agosto. Sim. Então vamos imaginar ali para 23, que deve ser uma terça, quarta-feira. Não te parece longe? Longe, muito longo. Muito longe. É um processo que poderia ter sido feito mais rápido. Por quê? De um lado, porque a comissão tem 21 membros. A votação vai ser 15-5, porque o presidente não vai votar. Isso nós sabemos antes dela começar e vamos saber no dia da votação, vai ser isso. Aí, diz o rito, que tendia o relatório ao plenário por maioria simples, esse é aprovado inicialmente. Aí vai ter mais 2 sessões, defesa, acusação, 4, aí finalmente, aí sim, pelo quórum de 2/3, ou seja, 54, é que vai se julgar a presidente e ela, caso seja a condenada, ela fica inabilitada também para o exercício de funções públicas por 8 anos tal. Esse é o rito mal feito, é um rito que está errado, não custa sempre relembrar, porque ninguém fala isso, então a gente tem de ficar repetindo aqui, é um rito equivocado, que viola inclusive a Lei 1079, não segue em toto a Lei 1079, mas a grande questão, o nó da questão, e que envolve o atual julgamento e essa extensão abusiva, por erro do Antônio Anastasia, pelo um comando muito frágil do Raimundo Lira, basta ver incidentes, a Gleisi fica interrompendo toda hora as reuniões, porque o presidente não tem firmeza para conduzir a reunião, e acha melhor deixar eles falarem, porque como resultado já se sabe, mas com isso desmoraliza o Senado e a comissão, e mais ainda, o intuito da Gleisi, Lindenberg, Graziotin fazer tudo aquilo, é desmoralizar a democracia, porque a essência da questão é que o PT, e isso é uma coisa que nós vamos ter de analisar, e o futuro dirá, os 13 anos e 5 meses do projeto criminoso de poder desmoralizou a democracia, e ao desmoralizar a democracia incentivou extremismos à direita e à esquerda, né? E isso é uma coisa estrutural de toda essa história, que muitas vezes a gente fica na superfície dos acontecimentos, mas que é essencial. E a comissão do impeachment tem reforçado, infelizmente, esse comportamento. Agora, a questão central é que a Constituição de 1988, promulgada a 5 de outubro, ela, até hoje, não há uma lei que regulamenta o impeachment. E isso é muito importante. Eu não entendo como um senador ou um deputado federal não tem encaminhado, e não só encaminhado, protocolado. Precisa construir esse projeto, junto aos deputados e senadores, uma lei do impeachment adequada à Constituição de 1988. E por quê? Vamos destacar novamente. A Lei 1079, de abril de 1950, ela é para regulamentar o impeachment, a Constituição de 46. De lá para cá, nós tivemos a Constituição de 67, a Emenda Constitucional número 1 de 69 e a Constituição que está em vigência, a Constituição de 1988. Considera-se que parte da lei foi recebida pela Constituição de 88, mas outras questões da lei não foram. Portanto, não há uma lei de impeachment para a Constituição de 1988. E isso é indispensável, tendo em vista que em cerca de 28 anos dessa Constituição, nós já tivemos 2 impeachments. Portanto, mostra que mais que necessário termos uma lei do impeachment. E aí poderia, por exemplo, a OAB... Puxa vida, por que a OAB não sugeriu, não criou uma comissão e fez uma lei, pega a Lei 1079, né? Nós tivemos a primeira lei do impeachment, para puxar um pouco o fio, foi na Constituição de 1891. Em 1892, você já teve uma lei do impeachment tal, que é adequada à Constituição de 1891. Quer dizer, faz um breve histórico, produz uma lei ágil para uma situação como essa, porque a grande questão, e aí eu termino esse ponto, mas eu me lembrei do Paulo Brossard, e é interessante a gente enriquecer a discussão. O livro O Impeachment, do Paulo Brossard, foi publicado na década de 60, originalmente.
Era uma tese de titulatura do professor Paulo Brossard. À época, sem mandato, 65 e tal, ele era do Partido Libertador, o Partido Libertador do Rio Grande do Sul, o Partido Raul Pila, célebre Raul Pila, parlamentarista, histórico. Na prática, foi o projeto dele que foi adotado em 61, né, quando foi criado o Parlamento do Brasil naquela crise da renúncia do Jânio Quadros. Mas o livro dele, que foi reeditado em 1992, quando ele já era ministro, vale lembrar, do Supremo Tribunal Federal, é um livro contra o impeachment, porque se você ler o livro inteiro, é um livro, porque ele é contra, porque o que o Brossard está mostrando é que o impeachment, quando ele é adotado, quando o mal já foi cometido, a tragédia é tão grande do presidencialismo, e ele é parlamentarista, que ele mostra que esse instituto não resolve o problema. E é verdade, a Dilma destruiu o Brasil, claro que começou a destruição com o seu criador, mas ela destrói. Então, quando vem o impeachment, a destruição já está feita, e nós temos essa destruição nos ministérios, bancos e empresas estatais, fundos de pensão, agências de regulação. Eles destruíram tudo e destruíram os valores da democracia, o que é mais grave ainda. Então, a questão que se coloca, e essa crise está demonstrando, a necessidade não só de nós termos uma lei do impeachment, que serve, evidentemente, para as autoridades, mas e pode ser adotada também no parlamentarismo em outras circunstâncias, como em alguns países, mas é uma outra história mais longa que não dá para falar aqui. O que nós podemos discutir é se vale a pena manter esse presidencialismo. Essa é uma discussão estrutural também, ou se é melhor, como alguns proclamaram, e esse assunto saiu agora, mas estava semanas atrás, o tal presidencialismo, que seria o presidencialismo de viés francês, da Constituição de 1958, que combina presidencialismo e parlamentarismo, eleição direta de presidente, mas como chefe de Estado, mas o chefe de governo é oriundo do parlamento, da Assembleia, no nosso caso da Câmara dos Deputados, né? Esse semipresidencialismo, como chamam, e aí você dá alguma autoridade ao presidente para a política externa, Forças Armadas, por exemplo, mas a gestão do governo é o primeiro-ministro. Pode ser que, porque para nós termos, em 28 anos, duas crises como tivemos, tão graves, né? Especialmente essa última, que é muito mais grave do que a de 1992, nem se compara. Se nós não teremos de mudar, sim, por colocar o dedo na ferida, criar um outro presidencialismo com esse de viés francês que Portugal adotou, vai lembrar, na sua Constituição na década de 70, né? E que pode ser mais adequado à nossa situação. Claro que aí é condição sine qua non ter cláusula de barreira, por exemplo. Você não pode ter 25 partidos como nós temos no Congresso, na Câmara dos Deputados, tal, né? Nós temos mais registrados, como sabemos, tal. E a cláusula de barreira. Voto distrital, eu creio que vai ser muito difícil termos a curto prazo. Mas se tiver uma cláusula de barreira, que eu acho que a cláusula passa. É mais que necessário, acabar com essa sopa de letrinha. Claro, Silvio, você põe uma cláusula baixa de 2, 3% dos votos nacionais, com X número de estados, tal, você derruba para cerca de 8, 9 partidos. Aí dá para falar em parlamentarismo. Por falar em França, você falou modelo francês agora há pouco. Leio aqui, Vila, que a presidente afastada Dilma Rousseff concedeu uma entrevista à revista francesa semanal L'Express. Não falo francês, não sei se estou pronunciando certo. Pois bem, o principal destaque que a revista dá a essa entrevista, Vila, é a seguinte frase da Dilma, que a razão principal do golpe de Estado no Brasil é prevenir que o Lula se apresente à presidência. Hoje em dia, apesar de todas as tentativas de destruir a sua imagem, Lula continua entre as pessoas mais amadas. Eu posso te dizer que ele vai se apresentar na próxima eleição. São aspas da presidente afastada. Que dizer dessas frases? Ela é doida, né? Ela é doida. Agora, ela não fala, ela é concreta, é isso. Ela dá uma entrevista, por exemplo, a Amada, ela não conhece nem as pesquisas que mostram e não conhece o dia a dia, o cotidiano, ela vive em outro mundo e tal. Na verdade, dificilmente Lula será candidato em 2018, dificilmente. Não significa que não possa sê-lo, né? Eu acho muito difícil que será candidato, porque a tendência do impeachment ser aprovado, esse é o cenário desenhado, e aí a crise, e aprovado em agosto, menos 2 meses depois, no início de outubro, das eleições municipais. A derrota do PT está se desenhando nos principais colégios eleitorais, e derrota cachapante.
Aqui em São Paulo, por exemplo, que foi a grande vitória do PT em 2012, o Fernando Haddad, vulgo Jaiminho, ele não vai chegar ao segundo turno. Tem 7%. 7%. Na última pesquisa 7% de intenções de voto, 55% de ruim e péssimo e um índice de rejeição fabuloso tal. Ou seja, dificilmente o Fernando Haddad chegará, então vai ter uma derrota no ABC, na região. Lembra do cinturão vermelho de 2012? Tinha o cinturão vermelho tal. O cinturão vermelho vai mudar de cor. Em São Bernardo, o Luiz Marinho, que faz uma gestão desastrosa, Luiz Marinho, um prefeito, teve um caso, até hoje nós voltamos a esse assunto na Jovem Pan, há 6 meses atrás, teve um mutirão de catarata em São Bernardo do Campo. Cerca de 2 dúzias de pessoas que foram operar cataratas, que enxergavam pouco, saíram cegos. É uma coisa assim... Nossa Senhora. É uma coisa que dói tanto. Você fala assim, meu Deus, e o prefeito? Afinal, foi lá, na prefeitura. Eles saíram cegos de lá. E o inquérito mostrou que bastava os médicos terem lavado as mãos, e feita a higiene adequada dos equipamentos, né? Tudo, coisas básicas do beabá. As pessoas saíram cegas. E o que a prefeitura de São Bernardo fez até hoje? Nada. Ele deveria visitar as famílias, no mínimo pedir desculpas, criar condições agora para essas pessoas que estão... E aí, nada. Então... Esse é um exemplo o Museu do Trabalhador, que era um museu, era uma espécie de Museu do Lula. Eu acho que é um pouco corpo embalsamado do Lula, ao lado do Paço Municipal. Eu conheço muito bem São Bernardo, muito melhor que o Lula, inclusive. Está tudo abandonado. Então, Luiz Marinho vai ser um desastre. Santo André, eles vão ter muita dificuldade. E São Caetano sempre tiveram, né? Então, isso. E o resto a situação do Grana lá em Santo André também não é das melhores. Não é das melhores, né? A Grana é um bom nome para o PT. Então, aí vai passando, vai para o interior, muitos do PT, que são candidatos à reeleição, como aqui em Osasco, né, o Lápis, foram para o PDT, saíram do partido. Então a derrota vai ser muito grande. Então a tendência é que depois de outubro, uma grande possibilidade é do PT se fracionar, ao menos criar um PT mais à esquerda, né, que não seria eles saírem de se deslocarem para o PSOL ou para a Rede, e aí o Tarso Genro ensaia esse movimento lá no Rio de Janeiro, até transferir o seu domicílio eleitoral lá para o Rio de Janeiro, e não é de hoje, já sabemos isso, e de criar uma fração à esquerda do PT, e aí vai imputar culpa a alguém da derrota, porque afinal a derrota é aquela história, a derrota não vai ser órfã nessa história, vai ter o país, e aí a acusação do Lula, né? Grande parte desses derrotados foram os postos criados pelo Lula. Então, e a tendência majoritária do PT vai tomar uma pancada. Então, difícil, e o Lula hoje o Lula deve ser preso, inclusive, é muito provável. Eu até não entendo, sinceramente, eu não entendo a justiça brasileira. Eu acho que a população, né? Nós comentamos a libertação do Paulo Bernardo. Eu até hoje não sei porque o Lula não está preso. Eu sinceramente, ou o Paulo sei porque ele tem poder e porque a lei não é igual para todos. Agora, no sentido jurídico, no sentido da Constituição, ele era para estar preso. As acusações que pesam, falsificação de documentos, ele coage testemunhas, pode estar destruindo provas, coloca em risco a ordem pública, né? E ele está solto, quer dizer, tudo que a lei determina era para ele estar preso, o Lula está solto. Agora, Lula, candidato em 2018, como ela diz, é uma enorme bobagem. Ela não vai ser candidata nem a síndica, né? Acabou a Dilma, porque o PT odeia a Dilma, vale lembrar, inclusive o PT do Rio Grande do Sul. Né? Politicamente, uma vez resolvido o impeachment, acabou, cara. Ela some. O que eu acho que ela vai dar é um graças a Deus se bobear, Vila, porque ela nunca gostou de fazer política, né? Bem, ela entendia a política como fazer arma, matar as pessoas. É bom lembrar que ela começa a sua vida política, com muitas aspas, na luta armada, né? Para ela, e o sonho dela era transformar o Brasil numa Cuba, ou numa União Soviética ou numa China. E eu soube hoje, eu não sabia, por uma nota que saiu no Jornal do Estado de São Paulo, que ela doou para Cuba, o ano passado, não sei quantas toneladas de feijão. Eu não sabia. Tá barato o feijão? Tá barato. Ela doou, tá barato. Porque era uma doação, dada a situação que Cuba vivia. Mas Cuba não era... O sonho dela de transformar o Brasil numa Cuba, doou lá um monte... É brincadeira, né? A grande questão que se coloca, Dilma é carta fora do baralho, Dilma nunca, sempre foi um nada. É o Lula que interessa. O impeachment não é da Dilma. Nós já falamos aqui, o impeachment é do Lula. É esse que é o impeachment. É do projeto todo. É do projeto criminoso e fundamentalmente do chefe da quadrilha do Lula. E Lula é página virada. O desafio é saber quem vai sobreviver politicamente ao impeachment. Porque em 92, é bom lembrar, nós imaginávamos, quer dizer, quando começa o processo de impeachment, tem 3 presidentes de partidos.
que lideram aquilo. Tasso Gereissati do PSDB, Lula pelo PT e Orestes Quercia do PMDB, que era presidente do PMDB. Imaginava-se que o Quercia era o candidato em 91, antes do impeachment, portanto, que foi em 92, imaginava-se que o Quercia seria presidente em 94. E no meio do processo do impeachment ele começa a ser atingido, porque ele tinha ações pouco republicanas, para dizer o mínimo do Quercia. E tinha o seu Paulo César Farias, que era o Zé Português. E o Quercia sumiu do mapa político. Tasso Gereissati ficou com uma liderança local, e o Lula, que continuou tendo um projeto nacional, mas porque tinha sido candidato também, vai lembrar, em 89. Então, a questão que se coloca é que algumas lideranças podem ser abatidas. A população está com raiva da política, dos políticos, não da política, e está absolutamente insatisfeita com a justiça e com a política no Brasil. Tem muita gente que hoje tem projeção política, mas poderá não tê-la em 2018. E o PSDB, principalmente, o PSDB e as suas principais lideranças poderão ser duramente atingidas por esse processo. Não pelo impeachment propriamente dito, entendendo esse impeachment como as acusações, as pedaladas. Não. Eu estou falando uma análise política do impeachment, porque eles não lideraram o processo de impeachment. O processo começou nas ruas, e as ruas é que levaram o processo ao parlamento. E essas ruas estão extremamente decepcionadas com o principal partido de oposição e com suas principais lideranças. É isso que às vezes parece que eles não entendem, né? A linguagem das ruas. Das ruas, eles continuam como se nada tivesse acontecido. Eles são surdos. O que chama atenção é que a oposição é surda e não entende que as ruas, a oposição que hoje é governo, né? As ruas querem uma nova política. Eles não entenderam. Eles acham que ainda nós estamos naquela história das diretas já, que a população ia às ruas, ficava passiva, assistindo, aplaudia os oradores e ia embora para casa. Hoje as pessoas querem uma nova política, mas não encontram essa nova política. Porque PSDB não é a nova política e Marina também não é a nova política, né? E também, qual será o papel, para concluir, do PMDB? Porque Michel Temer, tudo indica, e assim espero que ele tenha o bom senso, de fazer o que ele já disse, meio informalmente. Ele tinha dito no começo do processo que ele não seria candidato a presidente. Ele tem direito à reeleição. Ele não seria candidato à reeleição. Se ele fizer isso, todas as medidas que ele for adotar, especialmente a partir do impeachment, quando nós teremos o segundo governo Temer, eu já disse isso várias vezes, é claro, nós temos um primeiro governo nessa situação de instabilidade. A partir da aprovação do impeachment no Senado, ele vai ter um novo ministério e um novo governo. E se ele disser, e espero que assim o faça, para entrar na história pela porta da frente, de que não será candidato à reeleição, todas as medidas que ele vai adotar, elas vão ter muito mais força política, muito mais legitimidade, que não será com base no seu projeto político. O projeto político dele é levar o mandato até 31 de dezembro de 2018. Aí ele poderá ter a autoridade moral de fazer reformas que são essenciais, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma tributária. E ele hoje tem uma maioria parlamentar considerável na Câmara dos Deputados e também tem no Senado. Portanto, ele está com o bolo preparado, está com a faca, agora ele tem que saber cortar esse bolo. Espero que ele cumpra, né, Vila? Obrigado, Vila. Nada. Esse foi o 100 edição, obrigado pela sua companhia e até o próximo. Tchau.